Eu sou o Leandro e... Leandro? Oh, Leandro? Olá, eu sou o Leandro. Eu já falei, eu sou o Leandro. Ah, então tá bom. Então solta a vinheta. Vai! Bom, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai tentar amarrar algumas pontas soltas que porventura possam ter ficado no vídeo anterior. Se caso você não assistiu o vídeo, ele vai estar aqui no card aqui em cima. Eu acho legal vocês assistirem os trens de passageiro parte 1, certo? Então vamos dar uma pequena amarração, o Gouveia vai falar algumas coisas, eu vou falar outras e vamos pôr algumas outras informações para vocês se situarem o que estava acontecendo naquela época para o fim dos trens de passageiro terem acontecido. Então, vamos lá. Em 95, assume o governo do estado de São Paulo, Mário Covas. A FEPASA, nessa época, ela já estava com a dívida de 4,5 bilhões de dólares. Billions and 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 billions. A folha de pagamento consumia 90% da arrecadação da FEPASA. Eram 16 mil funcionários, dos quais apenas 6 mil trabalhavam na operação. Em agosto de 95, começa a sair na imprensa aquela situação do plano de eletrificação das locomotivas francesas que eu falei no outro vídeo. Quem não assistiu o vídeo, tá aqui, pode ir lá assistir o vídeo também. E isso aí foi um grande escândalo, né, para a empresa e só foi somando problemas, né, na administração da FEPASA. Na vida dos funcionários. Então, em agosto de 95... agosto já, começam a ter manifestações dos funcionários que eles já estavam percebendo que a FEPASA ia ser privatizada. Com os sindicatos sim. por trás, né? Exatamente. O Mário Covas ele queria desmembrar as operações da FEPASA de trens de passageiro e de carga e privatizar, né, passar para o governo federal a operação de carga e a operação de passageiros ele ia passar para a iniciativa privada, né? Ia privatizar. Então, em 27 de 11 de 95, ele acerta com o governo federal, né, a venda da FEPASA para o governo federal. Por quê? Por causa que ele estava tentando evitar a intervenção do governo federal no Banespa, por causa da dívida do Banespa nessa época. Que também era bilionário. Era billions and billions. Billions and billions and billions de dólares. Exatamente. Então, essa tentativa de passar a FEPASA em 95 para o governo federal, ela não se concretizou, né? O Covas acabou recuando por causa algumas exigências da Câmara Federal e acabou a FEPASA continuando se arrastando por aí. Se arrastando, do jeito que estava, né? Dessa forma, quem sofria com isso daí, além dos funcionários, né? Porque os funcionários queriam melhorias para a empresa, melhoria de salário, enfim, tudo que o funcionário público sempre quer. Os passageiros começaram a sofrer. E isso começou a sair na mídia de uma forma que os passageiros reclamavam dos maus serviços que a FEPASA prestava, né? Então, porque em 95 também aconteceu aquela situação, né? A FEPASA queria desativar, como a gente já falou nos vídeos, a tração elétrica. Foi por isso que surgiu caiu na imprensa esse negócio do escândalo das francesas. Exatamente. Foi quando surgiu na imprensa isso aí. Eles queriam desativar a tração elétrica e alugar locomotivas diesel dos Estados Unidos para colocar no lugar das locomotivas elétricas. Então eles suspenderam a tração elétrica por um período e colocaram locomotivas a diesel em todos os trens. Só que eles não se atentaram a dois motivos. Duas situações. Primeiro, que a maior parte da tração dos trens em geral, carga e passageiro da FEPASA, eram de locomotivas elétricas. Então quando você encerra a tração elétrica, você encerrou mais de 80% da sua tração, da sua capacidade de tração. E outra coisa é que as máquinas a diesel, por serem usadas mais em trens de carga, elas estavam com a manutenção já bem ruim. E os passageiros reclamavam justamente disso, do excessivo barulho que as locomotivas faziam e da fumaça, da fuligem preta que elas expeliam pela chaminé, né? Motores completamente desregulados, manutenção não estava em dia, e isso foi afastando cada vez mais os passageiros do trem. O trem prestava péssimos serviços. Fora a redução na velocidade dos trens que aumentava o horário de viagem. Exatamente. Então começou-se a ser suprimidos trens de passageiros nessa época. Toda essa situação, né, a desistência dessa primeira privatização, os trens sucateados, gerou em 24 de fevereiro de 1997 uma grande greve na FEPASA. A FEPASA paralisou totalmente as suas operações, carga e passageiro, né? Essa greve ela só foi paralisada no dia 3 de março,
praticamente 15 dias depois. Só que os trens de passageiro não retomaram as atividades, eles continuaram parados. E o presidente da FEPASA emitiu várias notas e boletins para todas as cidades do interior, dizendo que os trens de passageiro não seriam mais retomados devido à precariedade das vias permanentes e do material rodante. Então, eles não seriam retomados. Só que, misteriosamente, em 23 de março desse mesmo ano, 3 dias após eles darem essa notícia de que não retomariam mais os trens de passageiro, eles voltam a funcionar. Mas ninguém avisa. Então eles voltam a funcionar de sopetão e a população não estava preparada. Para a população, os trens estavam parados e os trens continuaram funcionando vazios. Dessa maneira, tudo aquilo que a gente já tinha explicado no vídeo anterior, dos trens que foram reformados, né, dos novos horários, eles começaram a cair. Então, em 11 de setembro de 1997, os trens da linha da Mogiana foram definitivamente encerrados. Em novembro de 97, o trem da linha de Santos a Juquiá, eles também foram suprimidos. Só que um detalhe curioso, eles suprimiram por falta de passageiro, porém a rodovia, como chama? Manuel da Nóbrega, Padre Manuel da Nóbrega, que ela segue beirando a linha por longos quilômetros, ela vivia congestionada como é congestionada até os dias de hoje. Para você ver que as pessoas preferiam entrar no congestionamento do que pegar o trem. Por comodidade, o trem já era ruim nessa época. Isso. No ano seguinte, né, em 9 de fevereiro de 1998, o trecho entre Araraquara e Barretos, ele é suprimido o trem ali também. Então os passageiros que tinham destino a essa cidade de Barretos, elas perdem Uou! Eles perdem a possibilidade de trem até Barretos. Eles tinham que descer em Araraquara e pegar um ônibus até a região, né? E finalmente, após a privatização, né, que a gente vai citar daqui a pouco, em 16 de janeiro de 1999, 15 dias depois da Ferroban assumir, eles encerram o Ouro Verde, que era o trem da região da Sorocabana. Só que tem um detalhe bem curioso disso daí. Toda a propaganda feita com o Ouro Verde, do trem reformado, né, dos carros de aço, foi feito em uma composição. E essa composição ela rodou inteira apenas na viagem inaugural. E foi reformado um trem apenas do Ouro Verde. Fizeram um panfleto, aquelas fotos e tal, que a gente mostrou no outro vídeo. E ele circulou uma vez na viagem inaugural, depois nunca mais. O serviço do Ouro Verde era feito para os trens normais mesmo, os sucateados. Os carros que já estavam sucateados, que estavam em péssimas condições, né? Então eu pergunto, como é que a FEPASA queria trazer os passageiros se ela fazia ações simplesmente de marketing? Porque o resto continuava mais do mesmo. Exatamente. Então, essa situação não é de agora. Não era dos anos 90, né? Era bem anterior. Em 1976, eu encontrei no Diário Oficial, né, do dia 2 de dezembro de 1976, as atas da ALESP, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, onde o senhor Walter Mendes ele sobe à tribuna, né, para reclamar da precariedade dos trens de passageiro. Né? Ele estava reclamando lá que algumas estações já iam ser fechadas e que os trens estavam sucateados, que não faziam os horários corretos e o governo não fazia nada por isso. Você vê que essa situação já vinha desde a criação da FEPASA. Né? Como sempre. Como eu falei no vídeo anterior, o Laudo Natel, né, ele que criou a FEPASA, ele tinha a intenção de ampliar o serviço, melhorar, mas isso acabou nunca acontecendo, de fato. Uma coisa muito curiosa, né, na criação da FEPASA é que a própria lei de criação da FEPASA, a Lei 10.410, 28 de outubro de 71, no seu artigo 14, ela trata que a FEPASA não precisava nem gerar receita para cobrir os custos da própria operação. Se isso acontecesse ou não, o governo estadual teria que destinar recursos para a FEPASA. Para você ver que a coisa já começou errada. Né? Então, pessoal, em 87, em março de 87, assume o governo do estado de São Paulo o Orestes Quercia, que a gente já falou no vídeo anterior. Que simplesmente mexeu na FEPASA, fez alguma coisa, porque ele gostava de trem, como eu já falei. Era de uma família que viveu à beira da linha, lá na região de Pedregulho. Então, ele criou aqueles trens lá, que está no outro vídeo. Vou deixar aqui de novo para vocês assistirem o outro vídeo. O link. Então, a parte desses planos do Quercia de remodelar a FEPASA e tal, e os trens de passageiro, eram os trens rápidos. E é daí que surge o recorde de velocidade sobre trilhos no Brasil, né? Os 160 km por hora lá. Que aqui no Brasil parece grande coisa, né? Mas no mundo afora não é grande coisa. A gente tem que lembrar que é o seguinte, essa intenção de trens de velocidade não é uma coisa de agora. A Companhia Paulista, né? A maravilhosa Companhia Paulista,
ela já desde os anos 20, né, desde que ela começou a tração elétrica, ela já tinha a intenção de implementação de trens de longo percurso em velocidade. E disso daí surge a compra das locomotivas elétricas da Brown Boveri, né, que tem uma história bem interessante. Acho legal para quem quiser ver mais a respeito, ler o livro do Rafael Correia sobre as locomotivas elétricas da Companhia Paulista. E se vocês quiserem, vocês deixam aí nos comentários abaixo para a gente fazer um vídeo só sobre ela. E ela foi uma locomotiva comprada justamente para que a Paulista fizesse os primeiros testes de alta velocidade. E naquela época, já, anos 30, essas locomotivas atingiam 130 km por hora em testes, né? Mas viajavam a uma velocidade média de 110, 120. Então o conceito disso daí foi só retomado. E vale lembrar que isso com a tecnologia dos anos 20, né? E nem rolamento tinha as locomotivas, era tudo com mancal de bronze. Isso, a Brown Boveri tinha um sistema chamado BBC Bushley, era uma coisa muito louca de suíço, né? Então ela funcionava bem, mas tinha uma manutenção altíssima. Só que a gente vai falar isso em vídeos posteriores. A gente pode fazer um vídeo especial sobre isso. Então, em 89, a FEPASA ela faz um acordo com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, né? IPT. Isso. E cria o CDF, Centro de Desenvolvimento Ferroviário. Ela cria o CDF, Centro de Desenvolvimento Ferroviário, que começa o projeto TP-160. O objetivo do projeto TP-160 era descobrir, né, se era possível eles fazerem um trem com alta velocidade, né, com velocidade não alta, né, uma velocidade maior que os 60, 80 km por hora que andavam os trens de passageiro naquela época, com o material rodante e as linhas que eles já tinham, que era um material já bem antigo, né, os locomotivos dos anos 40, os carros dos anos 60 e a via permanente que se tinha naquela época. Que no caso da Companhia Paulista, o traçado palco do recorde de velocidade eram traçados já projetados pensando em alta velocidade, inclusive. Exatamente. Então, em 15 de 5 de 89, eles montam um trem experimental, né, composta da locomotiva V8, essa aqui, a 6386. A belíssima V8. 6386, fabricada nos anos 40. 3 carros de passageiros da Araraquarense, né, em aço inox, ex-Araraquarense, desses da foto. O PI, né, um primeira classe, número 31.000, e 2 segunda classe, 3251 e 3252. E mais o Carlab. O Carlab era um carro bagageiro isso, também de inox, que foi adaptado com os equipamentos dentro dele. Tinha um gerador, né, para tocar os equipamentos lá de medição e tal, e uma escotilha no teto para eles observarem o pantógrafo da locomotiva. Vale lembrar aqui que o fato das locomotivas V8 possuírem rolamentos até o fim da sua vida, né, porque elas vieram originalmente de fábrica com um mancal de fricção, se deu em projeto da Companhia Paulista para aumentar a velocidade do trem, e ele só foi terminado, a concretização disso aí foi terminada na FEPASA. Então a V8 foi modernizada justamente para atingir altas velocidades com os trens de carga e passageiro. Então, como eu estava falando, né, esse equipamento aí nessa data que eu falei, no trecho entre Tirapina e Graúna, eles conseguiram atingir a velocidade de 164 km por hora, mas foi registrado 160 como sendo o recorde brasileiro de velocidade sobre trilhos. Que não foi quebrado até hoje. Exatamente. Se mantém esse recorde. Se mantém. E a partir daí a fase 2 desse projeto seria a implantação dos trens, que nunca ocorreu. Isso aí nunca aconteceu. Somente o nome, Trem Expresso, aconteceu. O Trem Expresso. O que diferenciava ele dos outros era simplesmente que ele parava menos. Exatamente. Era para ser implantado isso no Trem Expresso. A intenção dos trens, inicial dos trens rápidos era ligar São Paulo a Araraquara, Bauru e Campinas, né? Esses trens aí na velocidade a mais de 100 km por hora. Para ser competitivo contra os ônibus. Que era o Expresso. Só que isso nunca aconteceu. Para variar. Então, só para complementar, deixar registrado... A título de curiosidade? O nome dos 2 maquinistas que conduziram a V86386, recordista de velocidade em 16 de 5 de 89, que é o senhor Januário Viana e o... José Carlos Finner. Não era para ler, porra. Palmas para eles. Pessoal, dentro também desse contexto, teve a criação da CPTM, né? A CPTM em substituição à CBTU aqui em São Paulo. A CPTM ela nasceu em 1994 e a partir daí a CPTM começou a não criar empecilhos, mas o governo do estado
pôs a CPTM para funcionar, para transformá-la em metrô de superfície. É porque lembra que eu tinha dito lá no começo que a ideia do governo do Mário Covas em 95 era separar, né, a operação de passageiros de carga. A CPTM veio mais ou menos nessa ideia. Ela já começou a pegar aos poucos a operação de passageiros. Sim, só que a operação de passageiro metropolitana. Né? Então, eles, para transformar os trens do subúrbio de São Paulo, no Brasil inteiro, na verdade, era uma porcaria o serviço. Então, para transformar a CPTM em padrão metrô. Né? Hoje, a CPTM é uma empresa que presta bons serviços dentro do esperado para a população. Não os melhores, mas presta bons serviços. Ela começou a vir desde antes. E uma das coisas que ela queria tirar de dentro de São Paulo, e na verdade que até hoje eram os trens de carga e também os trens de passageiro, que atrapalhavam as faixas de horários dos trens de subúrbio. E quando criou a CPTM, aconteceu exatamente isso aí. Começou a ficar difícil ter faixa de horário para os trens de passageiro chegar na capital. Isso Sim. aí atrapalhou o horário, né, os horários ideais de partida e de chegada dos trens que vinham do interior. Porque você tem uma demanda em certos horários, principalmente de trem de passageiro, né? Do interior, de cidades mais distantes, para a capital. Tipo São José do Rio Preto, Araraquara, né? Geralmente então, até hoje, né? Geralmente assim, você pega um ônibus lá à noite para chegar de dia, de manhã cedo, entre 6 e 7 horas da manhã. Você imagina você sendo um passageiro que você precisa vir, sei lá, do interior, lá de Rincão, e você vai chegar a São Paulo. Mas para você chegar a São Paulo, você tem que parar em Campinas antes, descer da estação, descer do trem, desembarcar, ir até a rodoviária, pegar um ônibus para chegar em São Paulo. Não faz sentido. Sim, mas o começo da operação, né, quando começou a CPTM, eles deixaram, até os trens de passageiro entravam em São Paulo e saíam da Barra Funda, né? Entravam e saíam, chegavam, partiam e chegavam na Barra Funda. No entanto, eram horários ruins, porque a CPTM só liberava faixas de horário após o horário de pico, Sim. que era em torno das 9 horas da manhã. Já é um horário interessante para alguém partir da capital para o interior, né? Alguém que saiu do trabalho ou vai trabalhar. Nenhum horário interessante para quem chega do interior de manhã em São Paulo que precisa executar algum trabalho. Exatamente. Ir ao escritório, cartório, banco, enfim, resolver algum problema. Então, isso também foram fatos que foram tirando o interesse das pessoas em procurar os trens. Porque se eles tinham que pegar um ônibus na Barra Funda, por exemplo, ou no terminal rodoviário do Tietê, para chegar a Campinas ou a Sorocaba para de lá pegar trem, então por que não pegar um ônibus do mesmo lugar que eles iam pegar direto para o seu destino? Isso. Aí chegou o momento que os trens de passageiros já não entravam mais, né? Quando surgiu o Ouro Verde e tal, lá mais para o final da vida desses trens, eles já não partiam e nem chegavam mais na capital. As últimas viagens dos trens da Métrica partiam de Sorocaba e retornavam em Sorocaba. E da larga de Campinas e retornavam em Campinas. Já não era o lugar da demanda ideal. Se vocês quiserem ver, tem um vídeo do Vanderlei Zago, vocês podem procurar na internet, a gente deixa na descrição o link, que ele foi na última viagem do trem da Bitola Larga, partindo de Campinas. É legal, é bem nostálgico o vídeo. Pessoal, a FEPASA também criou algumas coisas que eram meio aberrações. Né? Os trens para Santos da FEPASA, né, que não dependiam da Serra da Santos Jundiaí, né, da Rede Ferroviária Federal, eles partiam historicamente da Júlio Prestes, entravam pela linha onde hoje é a linha melhor da CPTM, que é a linha da Marginal Pinheiros. Eu não sei a linha por número, por letra, por nome. Aquela que margeia a Marginal Pinheiros. Isso, me desculpa, eu não sei, eu só sei que é o ramal de Jurubatuba. Né? Desculpa. Eles entravam pelo ramal de Jurubatuba e atingiam Evangelista de Souza, e de Evangelista de Souza eles desciam a serra até a estação Ana Costa, que é a estação da Sorocabana em Santos. Era, né? Era, exatamente. Hoje é a estação do VLT lá do lado, né? A estação fica no estacionamento do Extra. Virou apenas Ana Costa. Um monumento. E o que acontece? A FEPASA ela começou a fazer esses trens para Santos, da Bitola Estreita, saírem da estação de Embu-Guaçu. Embu-Guaçu é uma estação que fica na Mairinque Santos, na linha que vem de Mairinque para Santos, que já não tinha trem de passageiro desde os anos 70. Só que tem um problema, assim, como é que você vai simplesmente sair de São Paulo e chegar até Embu-Guaçu? Fica uns 60, 70 quilômetros de São Paulo. Você tem que pegar um ônibus lá na região do metrô Santa Cruz para você chegar até Embu-Guaçu, sabe? É bem difícil, ele vai pela estrada do Embu-Mirim. Eu já fiz essa viagem, não essa viagem, mas eu já fui até Embu-Guaçu várias vezes fotografar. E é bem complicado nos dias de hoje você chegar em Embu-Guaçu, você imagina nos anos 90. E o trem saía de Embu-Guaçu com destino na costa. O prefixo desse trem era ML. Tem até um amigo meu que hoje mora na África, o Bruno, que ele fez muitas vezes esse trem por passeio, como eu fazia para Rio Claro. Só que ele fala que, na verdade, quem pegava esse trem era os índios que moravam na Serra, né, nas reservas indígenas da Serra, na região de São Vicente ali.
muitos banhistas da região de Embu-Guaçu ou da zona sul de São Paulo, né, que tinham acesso um pouco mais fácil, e só passageiros efetivamente não tinha quem fizesse esse passeio. Então a FEPASA criou essas pequenas aberrações, tanto é que o ML também ele parou de circular no fim dos anos 90, em data que a gente está ignorada aqui, mas por volta ali também de 97, 98 ele foi erradicado. Por falta de demanda. Falta de demanda. Então, mais uma das tentativas fracassadas de fazer os trens, né, de trazer demandas para os trens de Criando uma vitrine. A FEPASA criou a Trem Tour, que era uma divisão, né, de fazer trens turísticos. Aqui, ó, Trem Tour. A Trem Tour, a gente vai fazer um vídeo especial só dos trens turísticos. Só dos trens turísticos. Era basicamente, acho que eram 3 trens, né? Um que ia para o litoral, um que ia para Poços de Caldas, Isso, e tinha e um mais pro outro interior. no interior que a gente não lembra. Mas a gente vai Então, fazer um vídeo específico deles. Isso. O mais famoso Porque- é o trem de Poços de Caldas, né? Que saía de Águas da Prata e ia isso. até Poços de Caldas com as litorinas. Era um trem até que muita gente fez. Muito legal. Muito interessante. É uma história à parte que acho que vale a pena ter um vídeo Sim, só mas para ela. mais uma das tantas tentativas fracassadas Exatamente. que a FEPASA implementou. Bom, pessoal, então, basicamente tudo que a gente tinha para falar sobre trens de passageiro do período FEPASA, a gente falou nesses 2 vídeos, né? Se a gente deixou eu passar algum detalhe, então vocês, por favor, relembrem a gente, coloquem aí nos comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram. Se alguém já viajou nesses trens e tiver alguma historinha para contar, coloca aí pra gente. Exato, eu tenho uma história bem legal, mas a gente pode fazer isso num post futuro da última vez que eu viajei no trem de passageiro em São Paulo, que foi bem louco, né? E coloque suas dúvidas, comentários, sugestões, assistam os outros vídeos que estão nos cards, né? Sim. E curtam, Assistam os outros vídeos. compartilhem, like, joinha, se inscrevam no canal. Compartilhem o canal. É muito importante pra gente, viu, pessoal? E como eu falei no vídeo anterior dos trens de passageiro da parte 1, sem festa, a seco, de uma maneira que ficou tudo suspenso no ar, acabou-se a cultura de trens de passageiro no estado de São Paulo. E praticamente no Brasil. Foi o último lugar, acho que no Brasil, que existia trens de passageiros regulares. Né? Porque os da rede Ferroviária Federal já tinham acabado em 95 com a privatização da rede. Sim. Então é isso aí, pessoal. Valeu! Tchau.